Bom, galera, vamos reagir aqui a um vídeo do canal História Islâmica, tá? Que é um vídeo intitulado Israel e Hamas, a origem do conflito. Tomara que eu consiga publicar isso, tá muito difícil no meu canal publicar qualquer coisa relacionada a isso. Então eu vou evitar usar algumas palavras aqui, vai ter que ficar alguma coisa subentendida, vou substituir algumas palavras, vou me referir a Filisteia, vou me referir a Oriente Médio, enfim, né? O título provavelmente vai sair da maneira que sair, a gente não sabe como é que vai ser, né? Vai ser de acordo com aquilo que o YouTube vai deixar, né? Porque a gente não pode ainda trazer uma versão, né, que confronte a versão oficial do Ocidente, né, que é defendida pelas plataformas a respeito desse conflito. E eu acho sim que isso está numa dinâmica de mundialização dos conflitos. Então não é ser alarmista, mas é chamar a atenção para um processo que me parece estar em marcha. E esse processo em marcha está constituindo uma polarização do mundo, formação de blocos e elevação dos conflitos militares já estabelecidos e formatação de novos conflitos militares, o que, tudo mais constante, na minha interpretação, nos conduzirá inevitavelmente mais uma vez para uma guerra de grandes proporções entre grandes potências, dessa vez com uma capacidade destrutiva muito maior. Tá? Da mesma maneira que o que está acontecendo na Palestina é também algo que me deixa pessimista. Tá? Tamanha a disparidade de forças, é lógico, há uma resistência, sempre haverá. As coisas nunca são simplesmente resolvidas pela disparidade de forças, mas a situação é muito tensa e muito desfavorável para os palestinos. Então vamos ver esse vídeo aqui, por quê? Porque parece ser um vídeo que ajuda aqui a explicar, tá? Um pouco mais o que está acontecendo por lá. Na esteira dos últimos 20 anos, no protagonismo do que é geralmente veiculado como conflito entre Israel e Palestina, o nome Hamas aparece constantemente como um grupo terrorista, assim denominado por Israel, que sempre a ataca e por isso ela devolve, digamos assim, criando operações militares que levam a diversas mortes civis, principalmente na faixa de Gaza. Porém, de onde surgiu o Hamas? Como iniciou-se o Hamas? Bem, é essa história que vamos entender hoje, como Hamas se tornou uma parte integrante no conflito Israel e Palestina e como muitas vezes desde seu início é instrumentalizado em favor da política israelense. Fundado em 1987, a sigla Hamas é o acrônimo árabe para Harakat al-Muqawamat al-Islamiyya, o Movimento de Resistência Islâmico, tratando-se de uma organização política e paramilitar que deriva sua legitimidade da resistência palestina baseada na faixa de Gaza contra a colonização e avanço territorial israelense. Contudo, as raízes do Hamas são anteriores e é preciso entender seu contexto de fundação e propósito inicial. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o governo israelense invadiu e tomou completamente a faixa de Gaza, anteriormente governada a partir do Cairo, no Egito, e virtualmente todo o território palestino. Na época, a resistência nos territórios palestinos era encabeçada pela OLP, ou Organização para a Libertação da Palestina, e o Partido Fatah, de caráter secular, liderado por Yasser Arafat e apoiado pelas demais nações árabes. Tendo um grande grau de circulação internacional e mundialmente reconhecida pelo seu caráter secularista e não fanático religioso, a OLP era um inconveniente político tremendo para o governo israelense, pois não era o inimigo ideal para Israel, estando sempre disposta, após findadas escaramuças costumazes, ir para a mesa de negociação com as grandes potências assinar tratados, cessar fogo e manter uma postura de Estado em relação às questões bélicas, ainda que defendesse os interesses palestinos e estivesse, em tese, em guerra contra Israel. Israel não poderia tolerar Arafat e sua organização, que tinha total liberdade para discursar na ONU. Não tinha como dizer que o Arafat era um terrorista. Há todo um debate se o Hamas é terrorista ou não é. Eu só chamo a atenção para um ponto. Quem considera o Hamas terrorista é os Estados Unidos e a União Europeia, tá? Israel. Basicamente, grupos que consideraram, durante muito tempo, o Nelson Mandela, tá, um líder terrorista.
Então, assim, não quer dizer que os métodos sejam aprováveis, que a gente está aqui para defender o Hamas. Eu só estou chamando a atenção que esta classificação já é uma ação política. Tá? E no caso da OLP, do Fatah, eles não tinham sequer como constituir esse tipo de discurso. Por isso, o autor do vídeo aqui está dizendo que o Fatah, o OLP, não eram os inimigos ideais para Israel, né? Se a gente admitir que o plano de Israel é realmente colonizar, né, as áreas que eram da Palestina. A gente sempre coloca na tela aquele mapa que mostra o avanço de Israel sobre as terras da Palestina. E os liberais gostam de questionar a validade daquilo. E eles usam argumentos que, na minha interpretação, são patéticos. Tais como: não existia um Estado palestino, né? Quer dizer, o povo vivendo ali não é importante. Eles desprezam, por exemplo, a influência histórica inglesa na região, que já empreendia ali um projeto colonizatório. Depois, eles ainda falam da anexação dos territórios pelo Egito, por exemplo. Tudo isso para negar o projeto colonizador de Israel na região, né? Que é literalmente o que está acontecendo ali, chegando ao cume do que a gente tem hoje, de Gaza ser uma prisão a céu aberto, totalmente murada, né? Cuja única saída é pelo Egito, e as terras da Cisjordânia, né, que é a outra parte dos palestinos, hoje também num intenso processo de apartheid social, de colonização, onde está existindo um processo colonizatório nas áreas agricultáveis. Então eles controlam fontes de água, terras agricultáveis, energia, vias, tudo está na mão de Israel, né? Por isso que a gente está vivendo um ambiente de limpeza étnica, você pode chamar de genocídio, se quiser também, e um processo de colonização e apartheid, né? E agora ainda pior, estão bombardeando sistematicamente Gaza, não separando de forma alguma alvos civis e militares, porque não dá, gente. Não caiam nesse papo de que, por exemplo, o Hamas utiliza a população de Gaza como escudo humano. Tem um vídeo muito bom, recomendo inclusive, de um camarada que já viajou para lá e que estuda o assunto há um bom tempo, que é o Thiago Ávila. E lá ele usa um exemplo que eu acho que fica bem didático. Gaza é do tamanho da área do plano piloto de Brasília, só que tem 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Então é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Então não adianta, por exemplo, Israel avisar que vai bombardear determinada área, porque não tem para onde as pessoas fugirem. As pessoas não conseguem sair de Gaza, estão presas lá dentro, e é uma área muito povoada, extremamente densamente povoada. Então a gente não pode utilizar isso. Isso não significa passar pano para o Hamas, mas entender, tá, como que ele se estabelece como uma força política e militar na região, que hoje está exercendo a resistência palestina. A gente pode questionar essa legitimidade, a gente sabe que nem todo o povo palestino apoia o Hamas, longe disso, mas isso está constituído. Essa é a materialidade que a gente tem para avaliar. E a gente pode entender isso como uma reação ao que está sendo feito pelo Estado de Israel, mas não só isso. E eu imagino que é o que esse vídeo vai explicar daqui para frente. Pois não costumavam oferecer sempre os causos belli necessário para que Tel Aviv pudesse revidar contra civis alegando legítima defesa, e assim anexar mais territórios e causar mais expulsão populacional, como havia feito desde sua fundação com a Nakba em 1940. É isso que ele está dizendo aí, né? Eles queriam alguém que fizesse algum ataque, por mais que fosse inócuo, mas que justificasse um contra-ataque brutal e a anexação de mais partes da Palestina. É isso que ele está trazendo aqui para nós. Por isso que a OLP, o Fatah e a Yasser Arafat não eram um inimigo ideal para Israel na região.
A solução encontrada pela inteligência israelense foi dividir os palestinos, ajudando a incorporar um novo jogador em campo, que fosse um inimigo que não só enfraquecesse a OLP, mas que também fosse fanático e intratável o suficiente para ser galvanizado como ameaça existencial dentro de casa no futuro, e como uma justificativa para qualquer chacina de palestinos para o mundo com alegada legítima defesa. E lá estava ela, a Mujama al-Islamiyya do Sheikh Ahmed Yassin. A Mujama al-Islamiyya, ou Centro Islâmico, era uma ONG palestina filiada de forma mais ampla à histórica Irmandade Muçulmana Egípcia, que havia sido fortemente perseguida em Gaza pelo governo secularista de Gamal Abdel Nasser, antes da Guerra dos 6 Dias, em sua campanha de combate ao fanatismo religioso inaugurado por Said Qutb. Apesar de também de certa forma politizada, a Mujama em princípio era uma organização voltada para oferecer clínicas médicas, bancos de sangue, mesquitas, centros de caridade, sua visão do que era a religião islâmica e escolas. Mas o mais importante, do ponto de vista israelense, era a crítica do que Yasser Arafat propunha para uma sociedade palestina nacionalista e secular árabe, esta cisão podendo ser facilmente instrumentalizada por Israel. Em 1979, a Mujama foi inclusive reconhecida e registrada pelos israelenses como uma ONG oficial em Gaza, que era governada por eles, e o governo israelense não só autorizou seu funcionamento, como financiou sua ampliação para redirecionar de propósito o fluxo intelectual palestino ante a herética proposta secular da OLP de Arafat. Quando me indicaram esse vídeo, antes de reagir aqui, eu procurei dar uma conferida nessa história. Tá? Porque basicamente o que o camarada aqui do História Islâmica está nos dizendo é que Israel financiou o Hamas. Tá? E confere isso, gente, tá? Confere, tá? E por isso que eu achei relevante fazer esse react aqui. E derrotar o inimigo histórico através de uma guerra civil palestina. Israel queria que palestinos fossem extremistas o suficiente. Sob o governo sionista em Gaza, a Mujama al-Yassin recebeu autorização para fundar sua Universidade Islâmica em 1978 e ensinar sua visão religiosa embebida de cultubismo dentre os jovens palestinos em massa. Parecia um ganha-ganha para Israel no momento. Iriam dividir os palestinos, minar Arafat e, de quebra no futuro, vender para o mundo que sua sociedade ocidentalizada, avançada e evoluída estaria apenas matando em massa fanáticos religiosos e não um povo que só queria parar de ser chacinado e expulso de sua terra natal. Isso é muito, muito forte e muito real, gente. É um processo contínuo de desumanização do povo palestino. Desumanização. Então não são pessoas, são terroristas, são animais, são sub-humanos. Você precisa desumanizar, né? E isso acontece o tempo todo na mídia ocidental. Sabe, quando morre gente na Palestina, tipo assim, morreram tantos palestinos. Quando é em Israel, é fotinho, é humanização, é a individualização. Então vejam, é necessário desumanizar para justificar o massacre. Tá? Itzhak Segev, governador da Gaza ocupada por Israel na época, chegou a admitir mais tarde que havia recebido dinheiro do governo israelense para injetar na Mujama al-Yassin, ainda que ele mesmo achasse a estratégia perigosa demais, pois via em primeira mão a visão de Palestina e religião apregoada pela Irmandade Muçulmana e a Mujama. Mas esse era o objetivo, e tudo parecia perfeito. Arafat ia perdendo popularidade, Fatah e Hamas disputavam e a OLP perdia força, até que estoura a primeira intifada. Em 8 de dezembro de 1987, no campo de refugiados de Jabalia, palestinos revoltados com mais mortes civis iniciam a Guerra das Pedras ou Intifada. Uma série de protestos gerais com paus e pedras contra o exército israelense invasor tem início e um banho de sangue começa. Ahmed Yassin capitaliza o conflito e valganiza a revolta palestina na criação de sua própria vertente militar armada, e o Centro Islâmico, ou Mujama, dá origem ao Hamas. Com 40% das mesquitas em Gaza em suas mãos, o Hamas não só ganhou mais e mais terreno, popularizando o ataque à bomba suicida na resistência. Percebam uma coisa, só complementando aqui. Os caras financiaram o grupo que deu origem ao Hamas e os ataques sistemáticos de Israel à Palestina criaram as condições de radicalização na região para fortalecer o apoio ao grupo que não advogava nos termos de um governo secular. Portanto, que tinha uma postura mais extremada em relação à forma de enfrentamento de Israel. O que poderia justificar o acirramento das lutas. Basicamente é isso que ele está narrando aqui pra gente. Tá? Então vejam como foram sórdidos
a fabricação de mísseis rústicos para lançar em alvos israelenses e pregando a total destruição do Estado de Israel e pouco diálogo ou solução definitiva. Após verem o Hamas se tornar o que chamam constantemente de grupo terrorista islâmico, Israel mata e assim uma operação militar em 2004, mas isso só serviu para criar um mártir da causa palestina e fortalecer ainda mais o Hamas. Aí em 2006 eles ganham a eleição. É isso, gente, é isso. Populações inteiras viram joguetes na mão do grande capital. Em 25 de janeiro de 2006, as eleições nos territórios palestinos, o Hamas funde sua visão de religião, guerra e resistência à causa palestina. Hamas vira Palestina e Palestina vira Hamas. E torna-se, mesmo às custas de algumas vidas civis em Israel, sua estratégia político-militar perfeita. Na propaganda internacional israelense, defender a Palestina torna-se defender o Hamas e o que chamam de terrorismo. E criticar seus crimes, que provocam as reações do Hamas, torna-se antissemitismo. Afinal, Israel só está se defendendo. Israel pode, para o seu maior aliado internacional, os Estados Unidos, bombardear escolas, hospitais, casas e o que mais querem em Gaza. Tá rolando de tudo, gente, tá? Ataque com fósforo branco, tá? Ataque ao Líbano, bombardeio, a única saída humanitária de Gaza, tá? Na ligação com o Egito. Cortaram água, cortaram luz, tá? O hospital em Gaza tem mais 1 ou 2 dias apenas de combustível para os geradores, não tem remédios, tá? Funerais no meio das ruas, assim, em todas as partes, um ambiente devastador, tamanha a crueldade do que está sendo feito em Gaza por parte de Israel. O alvo civil é, em tese, do Hamas, pois foi ainda naqueles fatídicos anos 70 que haviam construído uma forte infraestrutura inicial com apoio israelense em Gaza. Agora, o ano é 2023, mais especificamente, o dia 8 de outubro. O Hamas lança uma operação aparentemente surpresa de invasão e contra-ataque em Israel em resposta à já em frangalhos faixa de Gaza, no que parece ser uma marcha final desesperada do que é a maior prisão a céu aberto do mundo. Alvos civis israelenses são atacados, levando à morte de dezenas e à captura de militares do IDF. Um Benjamin Netanyahu, numa imensa crise política e impopularidade de seu regime, vê, mais uma vez no Hamas, como outros premieres israelenses haviam visto antes, a justificativa perfeita para fazer em Gaza o que fez em 2011 e 2014, pois Israel está sendo atacada, vendendo para o mundo a justa reação, ocultando de todos a ação histórica que provocou o surgimento do Hamas. O que aprendemos da história das relações Hamas versus Israel é que quando se tem poder e dinheiro, um país pode até mesmo criar um inimigo customizado que sirva a seus propósitos para rotulá-lo do que quiser e justificar suas ações. Não importa qual seu lado neste conflito. É fato de que, em nome do combate ao Hamas, mais e mais palestinos que muitas vezes são sequer apoiadores do grupo são mortos. Mas, enquanto ambos se degladiam, a massa da população palestina presa em Gaza vive à beira da fome, miséria, ocupação brutal e mais... Gente, não tem água em Gaza. Não é agora só. Não é agora. Praticamente toda a água de Gaza é contaminada. 80% da população em Gaza é desempregada. Não há como se desenvolver uma economia de mercado sob essas circunstâncias, né? A galera gosta muito de usar os exemplos sórdidos, né? Soweto, Gueto de Varsóvia e Gaza. O que é Gaza se não algo análogo, porém em proporções brutalmente superiores, né? É isso, tá, gente? É isso que Israel submete Gaza. Morte indiscriminada. Então é isso, pessoal. Basicamente essa é a gênese do surgimento do Hamas. Isso é um fato histórico. Israel instrumentalizou a criação do Hamas para combater o partido de Yasser Arafat, que era secular. Então faz parte, digamos assim, da retórica israelense sempre ressaltar a natureza fanática, religiosa e, por que não, terrorista do Hamas para poder justificar toda a matança e chacina e crimes de guerra e violações de direitos humanos contra civis palestinos. Porque Hamas é o inimigo perfeito para Israel. E outra coisa, né? Outra coisa. Um outro debate que a gente está assistindo é: a diplomacia brasileira precisa classificar o Hamas como terrorista. Gente, isso é uma questão técnica da diplomacia. O Brasil precisa negociar com o Hamas, até para conseguir tirar os brasileiros que estão em Gaza. Quando você faz esse tipo de classificação a nível diplomático, você está fechando portas e
dificultando, inclusive, a repatriação de brasileiros. Então, assim, diplomacia não se faz, né, da forma que se publica tweets na internet. Né? É isso, tá? Tanto é que ajudaram a criar. Isso é uma cantilena das potências imperialistas ao longo de todo o século XX. Por exemplo, no Afeganistão, na época da invasão soviética, os Estados Unidos abertamente financiaram e promoveram os mujahidins. Inclusive, o próprio Osama Bin Laden era chamado de herói pela mídia ocidental na época. Isso. Os Estados Unidos bancaram a Al-Qaeda. E antes, galera, foram os responsáveis por botar o Saddam Hussein no poder. Sabe, o Oriente Médio é joguete do Ocidente há décadas. Há décadas. Não por outro motivo que lá a gente tem tanta guerra. Essas guerras são necessárias ao capital. Né? O Ocidente é aonde a gente tem o centro do imperialismo, portanto, da lógica de expansão do capital, que utiliza os povos árabes como joguetes, tá, na sua política de reprodução do capital. Então, por isso que a gente viu Israel criando o Hamas, a gente viu os Estados Unidos financiando o que depois viria a ser a Al-Qaeda, do próprio Osama Bin Laden, e antes ainda ajudando a colocar no poder o Saddam Hussein. Combatia o soviético. Então, o extremismo religioso no Oriente Médio, extremismo islâmico assim chamado, é historicamente e constantemente utilizado para fins políticos que visam a matança de pessoas, a despopulação de... Tanto é que antes de tanta interferência ocidental no Oriente Médio, nós tínhamos sociedades mais seculares, nós tínhamos, inclusive, avanços, né, no sentido de garantia de direitos das mulheres, né, de minorias em geral. Houve um retrocesso brutal em relação a tudo isso, com este processo de radicalização, né, de extremismo religioso, pautado, estimulado e financiado pelo Ocidente, a fim de produzir guerras que satisfizessem os interesses geopolíticos e econômicos do Ocidente da região. Tá? E o aproveitamento de recursos naturais. A questão palestina hoje vem se transformando numa grande cruzada israelense para o combate do Hamas. Porém, como vimos historicamente, a questão é muito mais complicada. Os palestinos, além de passarem por uma verdadeira campanha de limpeza étnica desde a fundação de Israel, expulsão de território, matança indiscriminada, têm que enfrentar a retórica da galvanização de toda a resistência a este avanço israelense num grupo que muitas vezes eles nem apoiam. A primeira eleição que elegeu o Hamas foi inclusive extremamente acirrada, porque boa parte dos palestinos não queriam a visão que o Hamas tinha, digamos, de enfrentamento a Israel, mas Israel queria o Hamas no poder e ela ajudou o Hamas a se estabelecer no poder. Então a gente vai ver ao longo dos próximos anos o uso constante do terrorismo do Hamas enquanto uma ameaça existencial e do fato de que realmente muitos civis israelenses morrem nas ações do Hamas, mas para ocultar e desviar a ação do que é um dos maiores genocídios ainda em curso, que é a morte em massa do povo palestino, objetivamente a destruição de suas terras num cenário político absurdamente terrível, porque Israel se vende para o mundo como a maior democracia do Oriente Médio, ou a única democracia do Oriente Médio, e diz que todos ali dentro de seu território são iguais, é uma maravilha, e por isso ela precisa combater o Hamas para, digamos assim, poder estabilizar sua sociedade. Porém, do outro lado, você tem uma faixa de Gaza completamente cercada por mar, por terra e por ar, controlada por Israel, com seus recursos hídricos cortados, sua capacidade de transação financeira cortada, uma população que vive à beira da inanição, doença, morte, sem estrutura hospitalar, enfim, controlada por Israel, mas sem serem cidadãos de Israel, no que é classificado por muitos como um apartheid, mas que mais uma vez é sempre justificado com base no combate ao Hamas. E se você gostou desse vídeo, eu queria recomendar alguns livros para você que está interessado em entender um pouco mais da questão histórica palestina. E vamos começar com o autor e historiador israelense Ilan Pappé. E aqui a gente tem dois livros dele que são ótimos. Primeiro, 10 mitos sobre Israel, no qual, enfim, os maiores mitos históricos sobre a criação do Estado de Israel são tratados. Tem esse aqui, né, A Limpeza Étnica da Palestina, que é um livro, digamos assim, mais conhecido do Ilan Pappé, que é um autor israelense. Vocês vão gostar, onde ele explica, digamos assim, toda a história do que foi a criação do Estado de Israel e como se deu a criação do Estado de Israel. E aqui também 1949, do Tom Segev, né, que também é outro autor israelense, né, The First Israelis, que é um livro muito bom.
que ele narra como foi o processo de colonização da Palestina, como se deu a transferência populacional de milhares de judeus ao redor do mundo para o território palestino, né, e como se deu a formação inicial do Estado de Israel, e para entender a gênese dos conflitos no Oriente Médio da atualidade, Paz e Guerra no Oriente Médio, do David Fronkin. É um livro ótimo, publicado aqui no Brasil pela editora Contraponto, e basicamente esse é o material que eu recomendo para vocês que quiserem estudar essa questão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários e like para ajudar o canal. Assalamu alaikum. Até a próxima. Bacana, hein? Bacana. História Islâmica, o canal do camarada aqui, tá? Não conheço os textos que ele indicou aí, mas valeu a indicação. Acho que sempre vale a indicação. Gostei do vídeo, achei um vídeo bem feito, bem elaborado e com uma linha de raciocínio bastante bem fundamentada. Então, achei bacana também trazer aqui para vocês. Beleza, gente? Quem gostou, então, curte, compartilha, comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento. Tchau, tchau e até a próxima, beleza?